Seja bem-vindo, gente boa, ao nosso primeiro encontro do Discipulado Continuado. E nós denominamos de Disco 1, a apresentação do Discipulado Continuado. Até porque, para nós, discipulado não é uma classe, é gente cuidando de gente. E também, discipulado é para toda a igreja, para cada membro e por toda a vida, certo? A proposta desse trabalho é que cada cristão seja um ganhador de ganhadores de almas. Que não sejamos apenas pais espirituais das pessoas, mas que sejamos avós, que nós geremos futuros pais espirituais. Até porque a proposta desses nossos encontros é a seguinte, que em vez de crentes clientes, nós tenhamos discípulos discipuladores, certo? Vamos lá, o que é o discipulado continuado? O discipulado continuado é um conjunto de atividades cujo foco é o cumprimento da grande comissão, o que nós encontramos lá em Mateus 28, versículos 19 e 20. Também, além de ser um conjunto de atividades cujo foco é o cumprimento da grande comissão, é também um conjunto de atividades motivado pelo grande mandamento que nós encontramos em Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 40. Estas atividades do discipulado continuado vão do pré ao pós-evangelismo, buscando aproximar a igreja da comunidade onde ela está inserida, alcançando, acolhendo, acompanhando e ajudando pessoas. O discipulado não é algo restrito apenas a um líder ou a um grupo da igreja, mas é chamado de todos e missão de cada um. Não é para dias ou meses, mas é para toda a vida. Quem é o nosso alvo principal no discipulado continuado? Pessoas que não frequentam igrejas evangélicas, que argumentam que já têm sua religião e que não querem mudar. Isso inclui não apenas aquelas que nunca se converteram à fé evangélica, mas também aqueles que se desviaram da fé evangélica. E que pessoas que, em vez de participar de um culto, preferem assistir TV, série, coisas do tipo. Ou ficar até mesmo num bar, numa praça, conversando fiado. Pessoas que, embora não queiram frequentar uma igreja, gostariam de encontrar um ambiente onde há alegria, paz, sabedoria para uma vida melhor, com gente que possa compreendê-las, gente que pudesse compreendê-las, gente que as ajudasse a vencer nas lutas da vida. Então, esse é o nosso alvo no discipulado continuado. E qual a base bíblica para o discipulado continuado? Mateus 28, versículos 19 e a parte A do versículo 20 diz o seguinte para nós: portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Como funcionará o discipulado continuado? Até o presente momento, o discipulado continuado é sustentado por 4 pilares, que seriam grupos pequenos, exortação mútua, mentoria continuada e prestação de contas. Dividido em 4 etapas: pescaria, integração, treinamento e diaconia. Constituído de 4 estratégias: oração intercessória, contato frequente, discipulado 1 a 1 e discipulado em grupo. E dependente de 4 fatores críticos de sucesso. Quais são esses 4 fatores críticos de sucesso? Amor pelas almas, cristãos comprometidos, adoração contagiante e igreja acolhedora. E é construído com 4 ferramentas: pré-evangelismo, evangelismo, pós-evangelismo 1 e pós-evangelismo 2. E vamos comentar sobre isso nos nossos próximos encontros. Bem, uma vez que já apresentamos o que é o discipulado continuado,
vamos deixar para você algumas tarefas para casa. Primeiro, se você quer ser um discipulador, vamos começar escrevendo uma relação de 10 pessoas que você gostaria de alcançar. Dessas 10 pessoas, vizinhos, família, trabalho, escola, faculdade, não sei. 10 pessoas que você deseja alcançar. Comece escrevendo essa lista, certo? Quem você quer alcançar? Porque quem não sabe para onde vai, qualquer vento tanto faz, não é mesmo? Então, número 1, escreva uma relação de 10 pessoas que você deseja alcançar. Você deseja alcançar alguém? Você vê pela fé essas pessoas servindo ao Senhor, vivendo em novidade de vida? Então, vai lá. Vamos lá. Escreva esses nomes aí. 2. Prefira pessoas do mesmo sexo, da mesma idade, do seu trabalho, da sua escola, próximas à sua casa, que tenham contato frequente com você. Escolha pessoas que possam estar mais próximas a você e que não tragam algum tipo de constrangimento ou dificuldade. Porque se você é um homem casado e anotou o nome de uma mulher casada, o contato frequente com ela pode se tornar algo constrangedor ou pode trazer algum tipo de problemas para o casamento dela, quiçá para o seu. Então, é bom ter cuidado com isso. Que seja de preferência pessoas do mesmo sexo, da mesma faixa etária, pelo fato de terem interesses afins. Fica um pouco mais fácil o diálogo, a conexão, a comunicação, a interação, certo? Do seu trabalho, se é uma pessoa que você tem contato com frequência. Da sua escola, se é uma pessoa com quem você tem contato com frequência. Próximas da sua casa, vizinhos, gente que você passa por eles todo dia, toda semana e assim por diante. E no geral, que sejam pessoas que tenham contato frequente com você. Certo? Coloque nessa lista gente que tenha contato frequente com você. 3. Ore por elas pelo menos uma vez ao dia. Você com uma lista de 10 pessoas, orando por elas uma vez ao dia. Se você tem 10 pessoas e se você orar pelo menos 1 minuto por cada uma, você tem 10 minutos do seu dia só para orar por essas pessoas. Se você orar durante 30 segundos por cada uma, você tem 5 minutos para orar por essas pessoas. Então, eu não estou pedindo que você tenha um tempo de oração. Eu só estou pedindo que você, pelo menos, lembre dessas pessoas nas suas orações, que elas fiquem na sua mente, que elas fiquem no seu coração, certo? Então, escreva a relação com os 10 nomes, que sejam pessoas próximas com contato frequente e ore por elas, pelo menos uma vez ao dia. 4. Convide 2 irmãos, de preferência idosos, para orar por sua missão. Por que de preferência idosos? Porque muitas vezes os idosos eles ficam à margem. Muita gente não convida esses irmãos para atuarem em alguma coisa na igreja, ou às vezes eles até gostariam, mas a doença lhes prejudica, a fadiga da idade lhes prejudica. Às vezes são controlados pelos filhos, às vezes são impedidos justamente por algum tipo de problema que pode acarretar algo pior. Então, nesse caso, que você esteja entrando em contato com eles. Ô irmão fulano, eu vim aqui porque eu preciso muito da sua ajuda. Eu preciso que o Senhor esteja orando por mim. Eu quero alcançar almas. O irmão pode orar por mim para me ajudar nisso? Eu quero alcançar meus colegas na faculdade, na escola, no trabalho. O irmão pode orar para me ajudar? Eu quero orar a Deus aqui, quero evangelizar o meu pai, quero evangelizar minha filha. O Senhor pode me ajudar sendo uma coluna de oração nesse meu novo ministério? Eu tenho certeza que esse irmão idoso, que às vezes tem dificuldade até para se locomover, ele vai se sentir muito honrado e vai ficar feliz com o seu pedido de ajuda. Eu tenho certeza absoluta disso. E memorize os versículos da Estrada Romana. Por que memorizar os versículos da Estrada Romana? Porque esses versículos baseados só na carta de Paulo aos Romanos
vai fazer com que você, dentro de um único livro da Bíblia, esteja conversando com a pessoa que você quer evangelizar, de modo que ela mesma possa olhar na Bíblia dela os textos que você estará mencionando para ela, de preferência de cor, certo? E ela vai perceber a sua honestidade na hora de compartilhar o texto bíblico. E vou apresentar aqui os versículos da Estrada Romana. Primeiro ponto, Romanos 3,10. Ninguém é perfeito. Versículo, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. 2. Romanos 3,23. Somos pecadores. Versículo, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. 3. Herdamos a morte. Versículo, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, pois todos pecaram. 4. Romanos 5:8. Cristo morreu por nós. Versículo, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. 5. Romanos 6:23. A vida eterna é um presente. Versículo, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. 6. Romanos 10:13. O que fazer? Versículo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 7. Romanos 10, versículos 9 e 10. Como fazer? Versículo, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, eu conto com você para que no próximo encontro você já esteja orando pelas 10 pessoas que você deseja alcançar, que você esteja convidando irmãos para serem seus intercessores e que você esteja memorizando os versículos da Estrada Romana. Se você pensar em alcançar alguém para Cristo, parece algo muito difícil, puxado, praticamente impossível. Mas se você pensar que você vai apenas orar, que você vai apenas memorizar o versículo e que Deus vai fazer a obra e que as coisas vão fluir, você não fica preocupado com a sua capacidade. Você fica apenas focado na sua responsabilidade, que eu acabei de passar para você agora. Um forte abraço, paz e até o próximo encontro.